Jamais imaginei que uma reviravolta dessas pudesse acontecer na minha existência. Com 49 anos, viúva há quase 7, morando numa cidadezinha onde cada morador vigia a vida alheia como se fosse fiscal da Receita Federal, eu tinha absoluta certeza de que o romance, a paixão, ou qualquer coisa que se assemelhasse ao amor, já havia definitivamente passado da minha época. Sou Clara Martins, proprietária de um pequeno comércio de bairro, que se mantém funcionando mais por força do hábito e da necessidade dos vizinhos do que por qualquer rentabilidade real. Vendo mantimentos básicos, cigarros soltos, acendo o fogão para os aposentados que prometem pagar no fim do mês. E, inevitavelmente, escuto mais dramas pessoais, fofocas e histórias de vida do que qualquer telenovela mexicana conseguiria inventar. Era uma rotina absolutamente pacata, previsível como o nascer do sol, até que Diego apareceu na minha vida como um furacão disfarçado de brisa suave. Um rapaz esguio, com não mais que 20 e poucos anos, possuindo aquele olhar perdido, de quem ainda não encontrou seu lugar no mundo, e aquele tipo de sorriso meio torto, que mal consegue esconder a necessidade constante, as dívidas acumuladas e a fome que vai muito além do estômago. Na primeira visita à minha loja, pediu para pagar depois, com uma humildade que me tocou. Na segunda, repetiu o mesmo pedido com um pouco mais de intimidade. Na terceira, já meio conhecido, tentou me seduzir com uma lábia barata, mas que carregava uma sinceridade estranha. Dona Clara, se não dar para quitar em dinheiro mesmo, posso compensar de outra forma, sabe como é. Ri alto porque aquilo me pareceu completamente ridículo. Menos. Afinal, ele tinha idade suficiente para ser meu filho, talvez até meu filho mais novo, se eu tivesse começado a ter filhos cedo. No fundo da minha alma, imaginava que fosse apenas brincadeira de garoto mal educado. Provocação sem consequência, ou pelo menos era isso que eu queria desesperadamente acreditar. Porque a alternativa me assustava de uma forma que eu não conseguia nem admitir para mim mesma. Mas ele retornava sempre com uma nova desculpa bem ensaiada, um novo pedido de empréstimo, acompanhado de promessas vagas, uma nova frase decorada, que soava como se tivesse sido testada em outras mulheres antes de chegar até mim. E aos poucos, sem que eu percebesse conscientemente, ele começou a trazer algo que me faltava há longos anos: atenção genuína, consideração, o sentimento de ser vista como mulher, e não apenas como a viúva solitária da mercearia. Houve um momento específico, numa tarde quente de verão, em que ele comentou meio de brincadeira, mas com aquele tom que carrega verdade escondida: se eu fosse seu companheiro de verdade, a senhora não precisaria mais daquele objeto escondido na gaveta da cômoda. Aquilo me atingiu como um raio em céu aberto. Como diabos ele havia descoberto? Meu rosto ardeu de vergonha. Corei como uma adolescente pega em flagrante. Mudei de assunto atropeladamente, mandei ele embora com mais rispidez do que pretendia. Mas algo profundo dentro de mim havia definitivamente despertado. Uma chama que eu pensava estar para sempre apagada. Na semana seguinte, ele apareceu novamente, dessa vez suado, sujo de trabalho pesado, com aquele odor característico de quem passou o dia inteiro na rua correndo atrás de oportunidades que não aparecem, carregando no rosto uma expressão de desespero mal disfarçado. Disse estar genuinamente faminto, que não conseguia mais aguentar a situação, que a vida estava sendo cruel demais para alguém que nunca teve uma família estruturada, nunca teve um pai presente ou uma mãe decente, nunca teve sequer uma pessoa que realmente acreditasse no seu potencial. Até hoje não sei dizer. Com certeza se foi piedade cristã, solidariedade humana, ou simplesmente carência emocional acumulada. Mas naquela noite eu cometi algo que havia jurado solenemente para mim mesma que nunca faria: permiti sua entrada na minha casa. Ofereci um prato cheio de comida caseira,
uma toalha limpa e macia, um canto seguro para descansar e recuperar as forças. Mas ele não descansou sozinho no sofá da sala como eu havia imaginado. Terminou dormindo ao meu lado, na minha própria cama. E eu, para minha própria surpresa e horror posterior, não recusei, não protestei, não disse não. Ele permaneceu de pé ali no meio da minha cozinha, completamente encharcado da chuva que havia começado a cair lá fora, pingando água no chão limpo e carregando no rosto uma mistura estranha de humilhação e expectativa. Eu havia dito claramente que era apenas um prato de comida quente, só um gesto humanitário de ajuda básica, nada além disso. Mas quando Diego tirou lentamente a camisa molhada, revelando um torso magro mais definido pelo trabalho pesado, e nossos olhares se cruzaram e se mantiveram fixos por alguns segundos eternos, eu compreendi instantaneamente que aquilo já não era mais sobre fome física, menos era sobre vazio existencial. O dele, profundo e desesperado, e o meu, construído ao longo de anos de solidão. Ele se sentou cuidadosamente na beirada do meu sofá, quieto como quem não quer quebrar o encanto do momento. Fui buscar a toalha mais macia que tinha. Tentei, desesperadamente, manter a compostura de mulher madura e responsável, mas tremia internamente como uma jovem inexperiente, prestes a cometer seu primeiro grande deslize da vida adulta. Clara, murmurou baixinho, quase sussurrando, como quem solicita uma permissão delicada, sem precisar verbalizar exatamente o que está pedindo. Não respondi com palavras, apenas permaneci ali parada, paralisada entre o desejo e o medo, até que ele se ergueu devagar e, com um cuidado quase reverente, encostou sua testa suada na minha. Meu corpo inteiro congelou e ardeu simultaneamente, como se 1000 sensações contraditórias estivessem disputando espaço dentro de mim. Quando nossos lábios finalmente se encontraram, foi como se todos aqueles anos de mutismo emocional, de solidão forçada, de noites vazias, se dissolvessem instantaneamente, em um único segundo de conexão humana verdadeira. Ele não possuía a experiência técnica de um homem maduro, vivido, que já passou por relacionamentos longos e aprendeu os segredos do corpo feminino. Mas tinha sede, uma sede desesperada de afeto do calor humano, de ser aceito e desejado. E eu, por minha vez, tinha um corpo que havia completamente esquecido o que significava ser tocado com paixão genuína, com desejo real como a orgânica, de quem realmente quer estar ali. Me entreguei completamente ali mesmo, no piso frio da cozinha, entre panelas de alumínio, utensílios domésticos e sacas de mantimentos, sob a luz fraca e amarelada do corredor que mal conseguia iluminar nossos corpos entrelaçados. 2 seres humanos se reconhecendo e se descobrindo como se sempre tivessem se buscado desesperadamente na escuridão de suas respectivas solidões. Não foi romântico como nos filmes, não foi elegante como nas novelas, mas foi absolutamente autêntico, menos cru, real, verdadeiro. Depois que tudo terminou, e nossa respiração finalmente se acalmou, ele adormeceu no sofá com a cabeça pesada, descansando em meu colo. Passei longos minutos apenas observando seu rosto relaxado, passando os dedos, delicadamente, por seus cabelos castanhos e desarrumados, sentindo uma mistura complexa de culpa católica, temor do julgamento alheio, e um calor estranho no peito, que me fazia querer chorar de emoção. Sabia perfeitamente que aquilo estava moralmente errado, segundo os padrões da minha educação conservadora, que ninguém na cidade compreenderia ou aprovaria. Mas pela primeira vez em muitos anos eu não me senti completamente transparente, invisível ao mundo. Após aquela primeira noite transformadora, ele começou a voltar regularmente, criando uma rotina que eu fingia para mim mesma, que era temporária. No início, na tentativa desesperada de manter alguma sanidade mental, eu dizia constantemente a mim mesma que aquilo era apenas uma fase estranha, uma carência boba de mulher de meia-idade,
um consolo temporário que logo passaria como uma gripe forte. Mas eu estava completamente enganada, menos Diego havia se tornado muito mais do que uma companhia ocasional. Ele havia virado uma dependência emocional profunda, não apenas pelo aspecto físico da nossa relação, mas principalmente pelo que ele conseguia despertar em mim. Me fazia sentir jovem novamente, desejada como mulher, relevante como pessoa, importante na vida de alguém. Durante o dia, desenvolvemos uma encenação quase perfeita, onde fingíamos que éramos apenas amigos, com uma diferença de idade considerável. Ele me auxiliava nas tarefas do comércio, limpava o chão com dedicação, organizava as prateleiras com cuidado, fazia piadas inocentes com os clientes regulares que vinham comprar pão e leite. Mas a noite era território exclusivamente nosso. Fazíamos amor com uma urgência desesperada, como se o mundo fosse literalmente terminar a cada madrugada, e aqueles pudessem ser nossos últimos momentos juntos. Porém, mesmo durante nossos momentos mais íntimos e aparentemente conectados, havia algo sutil que eu me esforçava constantemente para fingir que não estava vendo. Ele evitava manter contato visual prolongado comigo durante o ato, como se estivesse mentalmente em outro lugar. Comecei a perceber pequenos detalhes que se acumulavam como evidências de uma verdade que eu não queria enfrentar. Aromas diferentes e femininos grudados em sua roupa. Mensagens constantes no celular que ele escondia com nervosismo excessivo. Ligações que ele sistematicamente ignorava ou atendia de forma suspeitamente apressada. Sempre saindo para falar em particular. Meu coração, com sua sabedoria instintiva, já suspeitava da verdade há semanas. Mas minha boca permanecia deliberadamente calada, silenciada pelo medo paralisante de destruir o pouco de felicidade que eu finalmente havia conseguido conquistar depois de tantos anos de vazio. Até que chegou aquele dia fatídico que mudaria tudo para sempre. Uma moça entrou na minha loja, menos era bonita, de uma forma natural e jovem, usando o uniforme impecável de uma lanchonete moderna que havia aberto ali na esquina alguns meses antes. Ela falou com a naturalidade de quem não tem ideia do estrago que suas palavras iriam causar. Oi, tudo bem? O Diego ainda frequenta bastante aqui, né? Ele é meu namorado há alguns meses. Falou que você é como uma segunda mãe para ele, que sempre ajuda quando ele está precisando. Que legal isso, né? É importante ter pessoas assim na vida. Consegui sorrir e murmurar algumas palavras educadas, enquanto meu estômago se contorcia em nós dolorosos. Sorri e acenei enquanto meu mundo pessoal desabava completamente em silêncio ao meu redor. Namorado? Segunda mãe? Que legal! As palavras ecoavam na minha cabeça como sinos de uma igreja tocando para um funeral. Esperei pacientemente ela sair. Tranquei a porta da loja com mãos trêmulas. Virei a placa para fechado e me dirigi cambaleando até o pequeno depósito nos fundos, onde me sentei sozinha no chão frio entre caixas de produtos. Queria gritar até minha garganta doer. Queria quebrar todas as garrafas e potes ao meu alcance. Queria socar a parede até meus punhos sangrarem, mas tudo o que realmente consegui fazer foi chorar em silêncio absoluto, com lágrimas grossas escorrendo pelo meu rosto sem qualquer controle. Nesse pranto silencioso e amargo, percebi com clareza dolorosa o quanto havia me entregado por completo a uma ilusão, o quanto havia me permitido iludir patologicamente. E, muito pior do que tudo isso, o quanto eu já não conseguia mais saber quem realmente era sem a presença dele na minha vida cotidiana. Decidi esperar ele chegar para uma conversa definitiva. Não disse nada para ninguém. Não liguei para minha irmã para desabafar como fazia antigamente. Apenas permaneci sentada na velha cadeira de balanço da cozinha com todas as luzes da casa apagadas. E meu coração, literalmente, despedaçado em milhões de fragmentos dolorosos. Quando finalmente a porta se abriu
e Diego entrou em casa sorrindo despreocupadamente, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Como se eu não tivesse descoberto sua mentira, soube instintivamente que era agora, ou nunca menos era o momento da verdade, que eu vinha adiando há semanas. Você está namorando uma outra pessoa. Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia, mas cortante como uma lâmina afiada. Ele literalmente congelou no meio da sala. Fechou a porta de entrada devagar, tentou disfarçar o nervosismo com um sorriso forçado. Clara, você está exagerando as coisas. É só uma colega do trabalho. Uma amizade normal. Ela entrou na minha loja hoje de tarde. Disse claramente que vocês namoram há meses. Que eu sou como uma segunda mãe para você. Minha garganta ardia como fogo. Minha dignidade implorava silenciosamente para eu não desmoronar completamente diante dele. Ele passou a mão nervosamente pelos cabelos. Deu uma risada completamente sem graça e artificial. Clara, não é nada. Sério mesmo. Pode acreditar. Só estou tentando me virar na vida, sobreviver como dá. Entende como é? Foi exatamente naquele momento que meu mundo desabou por completo. Sobreviver. Era exatamente isso que eu representava para ele, menos nada mais do que uma tábua de salvação conveniente, um abrigo quente e gratuito, um prato de comida garantido, uma mulher solitária e carente que poderia ser facilmente manipulada. Me levantei da cadeira com dignidade. Olhei diretamente em seus olhos pela primeira vez em semanas, e disse com uma firmeza que eu nem sabia que ainda possuía. Eu abri completamente minha casa, minha cama, meu corpo, meu coração, e você simplesmente me usa como uma senhora caridosa e ingênua que alimenta o necessitado da vila, sem esperar nada em troca. Ele deu um passo em minha direção e tentou me abraçar, com aquele mesmo charme barato de sempre. Mas dessa vez, eu recuei, instintivamente, criando uma distância física, que simbolizava a distância emocional, que finalmente havia se estabelecido. Entrez, Inés, saia da minha casa agora, antes que eu perca completamente o pouco de respeito próprio e dignidade que ainda me restam. Ele hesitou por alguns segundos, claramente confuso com minha reação firme. Você está realmente me expulsando de vez? Não estou te expulsando. Estou finalmente me libertando. Ele saiu da minha casa sem dizer mais uma única palavra, e eu, simplesmente, desabei ali mesmo no chão da sala. Chorei como há muitos anos não chorava, com soluços profundos que vinham do fundo da alma. Porque naquele momento doloroso, eu compreendi que não era apenas a traição amorosa que estava me destruindo. Era a constatação mais cruel e definitiva da minha vida. Eu não era amada como mulher, era apenas conveniente como provedora. Os dias que se seguiram foram os mais silenciosos e vazios de toda a minha existência. Acordava automaticamente no mesmo horário de sempre. Tomava um café frio e sem sabor. Organizava mecanicamente as prateleiras da loja. Atendia os clientes com educação, mas sem qualquer alegria. E à noite, me deitava em silêncio absoluto, sem mensagens no celular, sem batidas esperançosas na porta, sem o cheiro masculino dele impregnado na toalha do banheiro. Mas gradualmente algo muito estranho e inexplicável começou a acontecer com meu corpo. A comida, mesmo a mais simples, começou a me enjoar profundamente. O aroma do café, que sempre havia sido meu maior refúgio emocional, passou a me causar náuseas terríveis. E uma tontura persistente e constante começou a me acompanhar como uma sombra, desde o momento em que acordava até a hora de dormir. No início, com minha mente ainda focada na dor da separação, pensei que fossem apenas sintomas psicossomáticos da tristeza profunda. Talvez algum tipo de castigo físico pela besteira que havia cometido. Mas numa madrugada especialmente inquieta, quando o sono simplesmente se recusava a chegar, algo muito profundo dentro de mim sussurrou uma possibilidade que me gelou o sangue.
E se não for apenas tristeza? E se não for só você aí dentro? Dia seguinte, com um coração batendo descompassadamente, comprei um teste de gravidez na farmácia da cidade vizinha, às escondidas como quem comete um crime hediondo. Voltei para casa com as mãos tremendo incontrolavelmente. Esperei pacientemente a loja fechar e todos os clientes irem embora. Tranquei todas as portas e fui diretamente ao banheiro com o terror e a esperança se misturando no meu peito. 2 minutos de espera foram suficientes para mudar toda a minha vida. 2 linhas rosa claras apareceram no teste como um sinal do destino. Ali, sentada naquela cerâmica gelada, com o rosto escondido entre as mãos trêmulas, descobri a verdade, que mudaria tudo. Eu não estava mais sozinha no mundo. Um filho de Diego, do rapaz que havia partido meu coração em pedaços, da história que eu imaginava que deveria ter sido apenas um erro passageiro de uma noite mal pensada. Chorei copiosamente, mas dessa vez não eram lágrimas de desespero ou autocomiseração. Corey Pork, apesar de toda a dor, toda a traição, toda a humilhação, um pedaço dele e um pedaço de mim estavam crescendo e se desenvolvendo dentro do meu ventre, e pela primeira vez em muito tempo, senti algo genuinamente parecido, com esperança renovada. Naquela manhã transformadora, me olhei no espelho do banheiro, com olhos completamente diferentes. Não era mais apenas Clara, a viúva solitária e ingênua da mercearia de bairro. Agora eu era mãe novamente. Mesmo aos 49 anos, mesmo completamente desacreditada em questões amorosas, mesmo sem nenhum apoio familiar ou social. Mas dessa vez, aprendi com meus erros passados, e não tive coragem nem vontade de contar, para absolutamente ninguém, sobre minha gravidez. Diego não merecia ter acesso a essa parte de mim, menos a mais sagrada, a mais vulnerável, a mais preciosa. Ele já havia levado e destruído tudo o que eu tinha de mais frágil, emocionalmente, mas estou aqui. Essa nova vida, que crescia dentro de mim, era genuinamente meu milagre pessoal, e eu estava determinada a protegê-lo com todas as minhas forças. Era uma manhã particularmente abafada de uma quarta-feira comum, quando resolvi ir até a feira livre comprar gengibre fresco e hortelã para preparar um chá natural contra os enjoos matinais, que estavam se tornando cada vez mais intensos. Já estava completamente no 3º mês de gestação, mas minha barriga ainda não estava visível, e por isso ninguém na cidade desconfiava de nada. Mas enquanto esperava pacientemente na fila do peixe, cercada pelo cheiro forte e característico, e pelo calor excessivo do verão, tudo começou a girar ao meu redor de forma incontrolável. O aroma intenso, a temperatura elevada, a pressão arterial baixa menos, tudo conspirou contra mim. Senti minhas pernas falharem completamente, e então, tudo escureceu ao meu redor. Quando finalmente consegui abrir os olhos novamente, já estava deitada numa maca hospitalar, com Diego inexplicavelmente ali ao meu lado, segurando minha mão com cuidado. Clara, você consegue me ouvir? Respira devagar. Por favor, tenta ficar calma. A enfermeira se aproximou e falou com aquela delicadeza profissional característica. Já estamos levando a senhora para o exame de ultrassom. Vamos verificar se o bebê está se desenvolvendo bem. Tudo bem? Silêncio absoluto e constrangedor. Diego literalmente congelou ao meu lado, como uma estátua. Bebê? Murmurou com um choque genuíno estampado no rosto, na sala do exame de ultrassom, quando o médico aplicou o gel gelado na minha barriga, já arredondada, e ligou o aparelho. Aquele som inconfundível ecoou por todo o ambiente. Tum 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 tum, tum 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 tum. O coração do meu filho, forte, acelerado, vivo, completamente real e palpável. É meu. Ele sussurrou com uma voz que eu nunca havia escutado, antes menos, nem debochada, nem sedutora, apenas genuinamente assustada,
e emocionada. Respirei fundo. Olhei para o teto do hospital e respondi sem fitá-lo. É sim, mas isso não significa automaticamente que você precisa ficar ou se sentir obrigado a alguma coisa. No caminho silencioso de volta para casa, ele insistiu em me acompanhar até a porta, carregando minha bolsa e caminhando devagar, para não me cansar. Já na minha sala, sentada no sofá familiar, ele disse algo que me pegou completamente desprevenida. Clara, eu nunca soube ficar nem para mim mesmo. Sempre fugi de tudo que parecia sério ou definitivo. Mas hoje, naquele hospital, ouvindo aquele coraçãozinho batendo, foi como se alguém me chamasse pelo nome pela primeira vez na vida inteira. Não quero que você fique por culpa ou obrigação, Diego. Essa criança que está crescendo dentro de mim merece ter ao seu lado alguém que realmente queira estar presente, não alguém que se sinta forçado pelas circunstâncias. Eu não sei se realmente sei como ser um pai presente e responsável. Nunca tive nenhum exemplo positivo disso, mas eu sei com certeza absoluta que não quero repetir exatamente os mesmos erros que cometeram comigo quando eu era criança. E, Principal Man, eu não quero perder você de novo. Não depois de ter descoberto o que significa ter uma família de verdade. Uma parte muito profunda de mim sorriu, não nos lábios, que ainda estavam machucados pela mágoa, mas lá no fundo do ventre, como se a própria criança que crescia ali dentro estivesse sussurrando carinhosamente: Mãe, dá uma chance para ele mostrar quem realmente pode ser. Não dissemos palavras grandiosas como recomeçar, amor eterno ou futuro para sempre. Decidimos simplesmente seguir vivendo um dia de cada vez, construindo confiança gradualmente, sem pressa e sem pressão. Diego começou a passar mais tempo na loja, ajudando nas tarefas cotidianas, mas dessa vez, sem me tocar intimamente, sem invadir meu espaço pessoal, apenas estando presente e disponível quando eu precisasse. Certa manhã de sábado, acordei com um cheiro maravilhoso de pão quente que parecia vir da cozinha. Descobri que ele havia chegado bem cedo, aberto a loja sozinho, e estava servindo café e pão fresquinho para os primeiros clientes do dia. Bom dia, futura mamãe, disse meio tímido quando me viu aparecer na porta, ainda de camisola e com os cabelos desarrumados. Claro que as vizinhas fofoqueiras da cidade começaram quase imediatamente a cochichar e julgar ela grávida nessa idade, e ainda por cima com aquele menino. Que vergonha! Uma mulher da idade dela deveria ter mais juízo. Deve ter dado dinheiro para ele ficar com ela. Eu ouvia absolutamente tudo. Não respondia nem me defendia. Mas cada comentário maldoso era como uma agulha fina, entrando lentamente na minha. Palo Santival era fim de tarde de um domingo tranquilo, quando senti pela primeira vez o bebê se mexer. Um movimento pequeno e discreto, mas inconfundível, como quem diz suavemente: estou aqui. Mãe, estou crescendo. Diego percebeu minha expressão de surpresa, se aproximou com cuidado, ajoelhou respeitosamente ao meu lado e colocou sua mão grande e quente sobre meu ventre, que já começava a crescer de forma visível. Foi ele que se mexeu? Perguntou sorrindo, com os olhos brilhando de emoção. Ou será que é uma menina? Sim, foi nosso bebê. Respondi sentindo pela primeira vez, desde o início de tudo, que realmente éramos uma família. Mesmo que não convencional, ficamos longos minutos em silêncio absoluto. A casa toda cheia de cheiro de pão caseiro, sabão de coco e uma esperança genuína que eu não sentia há muitos anos. E então, como se o universo inteiro quisesse marcar e abençoar aquele momento especial, ouvi Diego dizer algo que jamais esperei escutar da boca dele. Clara, eu não tenho ideia do que exatamente o futuro vai reservar para nós três. Mas hoje, eu sei com certeza absoluta que quero estar aqui. Não por culpa, não por obrigação, não por conveniência, mas porque é aqui, ao lado de vocês dois, que meu coração finalmente
consegue respirar em paz. Não respondi com palavras, apenas segurei sua mão com firmeza. Fechei os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, me permiti acreditar sinceramente que talvez, apenas talvez, tudo fosse realmente ficar bem no final. Eu já não precisava mais de finais completamente felizes. Como nos contos de fada, menos só precisava de um caminho onde eu não estivesse mais completamente sozinha no mundo. E naquele momento abençoado, entre o som suave da água, pingando lentamente da torneira da pia, e o peso reconfortante da mão dele sobre minha barriga, eu soube com absoluta certeza que tudo aquilo tinha valido cada lágrima, cada dor, cada noite em claro. A vida, finalmente, estava apenas começando de verdade.